Olá, tudo bem? Faz tempo, né, que eu não apareço por aqui, mas eu estou muito feliz de estar de volta com vocês. E hoje eu tenho uma palavra que Deus falou muito fortemente comigo essa noite. E eu tinha que hoje, né, a noite anterior, eu tinha que hoje vir e trazer essa palavra aqui, porque com certeza vai ser transformadora. Quero lembrar você que meu nome é Jucimara. E eu, antes de trazer essa palavra dessa noite, eu sinto necessidade de que você me conheça um pouco mais. Eu quero mostrar para você uma coisa importante. Ó, esse daqui é o certificado do meu batismo. Olha, ele tá um pouco prejudicado pelo tempo. Mas, ó, é um certificado de batismo, tá vendo? Olha lá, meu nome todo. Meu nome é Jucimara Aparecida da Cruz Ferraz. Aqui, meu nome de solteira, né? Tá vendo? Esse é meu certificado de batismo. Eu tenho aqui também um certificado, eu fiz vários cursos de teologia na Igreja do Evangelho Quadrangular, na Presbiteriana da Graça, fiz uma parte na Assembleia de Deus Madureira. Eu fiz tantos que eu já nem me lembro mais. E me certifiquei com esse aqui, ó. Dá uma olhadinha. Ó, eu estava casada nessa época, tá vendo? Meu sobrenome mudou. Também foi na igreja Assembleia de Deus, Plenitude da Fé, aqui em Mogi das Cruzes. Eu fiz teologia fundamental. E tem aqui um outro certificado também. Aqui, ó. Esse certificado da Buzeiro. Tá vendo? Eu tava casada quando eu fiz. Ó. Entendeu? Profissão missionário, porque eu não sei se você sabe, ela é legalizada no Ministério do Trabalho, a profissão de missionário, a classificação brasileira de ocupações, profissional missionário, nomenclaturas para missionário, condição geral para exercício, formação e experiências, atividades realizadas pelo missionário. Então eu também tenho preparação para aquilo que Deus me chamou. E tem uma coisa muito mais preciosa do que qualquer certificado, que é a certeza da minha salvação e a unção de Deus. A unção que Deus me deu para poder levar a palavra, a permissão dele, que para mim vale mais do que qualquer coisa nessa vida, né? Não fui ungida pelos homens, também não procuro mais por isso, porque Deus é que sabe de todas as coisas, e se um dia isso tiver que acontecer, vai ser na vontade de Deus. E se não tiver que acontecer, eu continuarei estudando, eu continuarei trazendo aqui, eu continuarei ministrando em todas as partes, eu continuarei falando que Deus é bom e as suas misericórdias duram para sempre, continuarei falando que Jesus, ele é fiel e Deus é fiel e o Espírito Santo é poderoso para fazer infinitamente mais. Eu quero dizer para você que eu sumi um pouco porque eu estou terminando os meus estudos na faculdade de História e está assim muita coisa para estudar. Mas eu também não posso deixar de ouvir a palavra de Deus, não posso deixar de ouvir a voz de Deus quando ele diz: é isso, é assim, vá e faça. Porque o meu chamado é esse, é ouvir a voz de Deus e cumprir o chamado, né? Eu quero que você anote aí algumas coisas, se você ainda não tem o papel e a caneta na mão, anote aí o meu e-mail, caso você queira algum contato. É jubadejesus@ig.com.br. E eu, antes de começar a trazer essa palavra maravilhosa de Deus, eu já vou deixar também as referências bíblicas para mais tarde que você quiser ler, tá? Quiser ler aí na sua Bíblia, você pode abrir e procurar na sua tradução, tá certo? Eu vou trazer a palavra hoje, está em Mateus, o Evangelho de Jesus, escrito por Mateus, no capítulo 6, versículo 12. Depois eu estarei em Tiago, no capítulo 1, Tiago, irmão de Jesus,
no capítulo 1 e no versículo 20. E vou terminar em Mateus, novamente 6, do 14 e 15. E farei uma menção no livro de Jonas. Jonas é um livro muito pequeno e eu oriento você que não conhece a ler, porque é uma história bonita, a história de Jonas. É até sobrenatural, né? Mas as referências são essas, e eu vou tentar ler e tirar esse óculos, porque esse óculos reflete a luz do meu computador e incomoda, né? Incomoda a mim também, porque quando eu estou gravando o vídeo eu também estou me vendo, então incomoda a mim. Então, pela misericórdia de Deus, o nome dessa palavra de hoje é pedir perdão. Porque olha, desde que eu me converti em 1998, eu ouvi milhões de palavras e fui muito ministrada por Deus na questão do do perdoar. O quanto é importante perdoar. Que o perdoar ele é primordial. E tem mais aquilo, né? Se te baterem numa face, você dá outra. Então é o símbolo do perdão mesmo, né? Mas Deus não falou isso comigo essa noite. Na verdade, Ele me trouxe uma revelação a respeito do pedir perdão que eu nunca ouvi em nenhum lugar. Então eu quero dividir isso com você e que isso seja de muito bom proveito. No livro de Mateus, no capítulo 6, no versículo 12. O capítulo 6 aqui, a partir do 9, começa a oração dominical. É a oração que quase todo mundo conhece. É universal, né? Na vida do cristão. É sobre o Pai Nosso. Mas especificamente no versículo 12 diz assim: e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Aqui nós oramos e estamos pedindo para Deus: me perdoa. Sabe o quanto é importante nós praticarmos esse tipo de perdão. Não é mais importante e nem menos importante do que perdoar, mas é o ato de pedir perdão. Isso é muito importante, porque veja bem, quando você pede perdão, não é que você está se humilhando, se colocando abaixo da pessoa, não. Você está cometendo um milagre, para falar a verdade. Você está sendo objeto de milagre na mão de Deus. Porque olha só, quando você pede perdão, a primeira coisa que você está fazendo é tratando o seu caráter. Você está reconhecendo que você errou. Então você está tratando o seu caráter. Porque quando você pede perdão, esse pedir perdão, ele tem que fluir, ele tem que surtir um efeito na sua vida. Porque não é só chegar lá e falar: você me perdoa que eu não vou fazer mais. Não. Quando você realmente abaixa a sua crista, reconhece que errou, entende o alcance desse erro, até onde ele foi, e você vai lá e pede um perdão, e a sua alma necessita desse perdão, você está sendo tratado por Deus, porque o seu erro provavelmente não será cometido novamente, porque você está disposto, eu estou disposta a não errar mais nessa área, e isso é muito importante. E veja bem, o seu perdão, ele não pode estar atrelado a nada, entendeu? Esse negócio de, a pessoa nunca me pediu perdão, por que eu vou pedir para ela? Não, mas a pessoa errou também. Se ela me pedir perdão, eu peço também. Não, eu não vou pedir perdão porque ninguém pede mais perdão hoje em dia, isso é ridículo. Então são coisas, nada disso pode estar atrelado à sua atitude. Porque senão você deixa de ser tratado por Deus.
o seu caráter continua sendo o mesmo. Então você primeiro precisa entender que o fato de você pedir perdão é muito importante, porque a primeira pessoa a se beneficiar desse pedido é você próprio. Segundo ponto, quando você feriu a pessoa de alguma forma, a ponto de ter que chegar ali e pedir perdão, você na verdade pecou contra Deus. Porque você pecou contra uma alma. Você feriu uma alma. E às vezes você não sabe o tamanho do rombo que você deixou no psicológico dessa pessoa, no coração dessa pessoa, na vida espiritual dessa pessoa. Você não sabe. Então, às vezes, a coisa é muito maior do que você possa entender. Às vezes você pode ver assim, mas já passou um mês, já passou 6 meses, já se passou 1 ano, já se passou 2 anos. Às vezes a pessoa nem lembra mais. Engano seu. Engano seu. As pessoas feridas, elas tentam sobreviver. Elas não vivem, elas tentam sobreviver. Então elas tentam colocar um monte de entulho em cima daquela dor. Um monte de entulho. E elas às vezes até liberam perdão. Sem você saber, você já está perdoado. Porém, não significa que a dor que está na pessoa tenha sido curada de verdade. Puxa, mas você pode pensar assim, mas será que foi tão sério o que eu fiz? Não é possível. Não foi tão grave assim. Foi bobagem, hoje em dia todo mundo faz. Você está muito enganado. Às vezes você pode ter quebrado princípios, ponto de vista, pode ter desrespeitado, você pode ter magoado um sentimento, você pode ter destruído um sonho, você pode ter destruído uma história, você pode ter plantado um sonho e arrancado com a mão, com violência, e ter causado um rombo enorme na pessoa. Então você não sabe a intensidade do seu erro até onde foi. Então você precisa pedir perdão. Você precisa desse conserto para que o seu caráter seja tratado, para que você desfaça o mal, para que você cure a outra pessoa, para que você ajude a outra pessoa a caminhar novamente. Lembre-se, no Pai Nosso, o que pede? Perdoa-me, Pai, os meus pecados. Perdoa-me, Pai, as minhas dívidas. Perdoa-me, Pai, as minhas ofensas. Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. São várias as traduções. Então Jesus mostrou que é sim necessário, porque quando você pede perdão, você está se arrependendo. Quando você pede perdão, você está soltando o pecado. Você está fazendo assim. Se você não pede perdão, a pessoa te perdoa, mas você ainda está preso ao pecado. Mas quando você pede perdão, você solta o pecado. Porque a Bíblia mostra que se você se arrepende verdadeiramente, Deus é fiel e justo e te perdoa os pecados, e deles nunca mais se lembrará. Veja bem, se você se arrepender, o que é se arrepender? Pedir perdão. Ele te perdoará dos seus pecados. Então você vê que o pecado está intimamente ligado ao perdão. Ele está mais ligado ao perdão que deve ser pedido do que ligado ao perdão que deve ser liberado. Veja como é forte isso. Eu não venho trazendo uma palavra essa noite a respeito do perdão que você deve liberar, mas do perdão que você deve pedir, do perdão que eu devo pedir. E às vezes é difícil, porque o nosso orgulho não deixa pedir perdão. A nossa empáfia não deixa. A nossa crista não deixa. Então é realmente difícil. É um quebrantar. Na Bíblia diz assim, é quebrar o vaso velho e deixar Deus moldar o vaso novo.
essas boas atitudes que a gente tem na vida nos transforma. Veja bem, no livro de Jonas, que eu falei que eu ia falar sobre Jonas, Deus chegou para Jonas e falou assim, Jonas era um profeta, e Deus falou assim para ele, Jonas, você vai lá em Nínive e clama naquele povo que eu vou destruir aquele lugar, porque a malícia deles, daquele povo, já chegou até mim. O que Deus queria? Deus queria que aquele povo se arrependesse de tanta maldade que eles fizeram. Deus queria que eles pedissem perdão, ou seja, eles estavam aqui e Deus queria que eles fizessem como? Peça perdão para que eu os perdoe e não destrua mais o povo de Nínive. E o que foi que o profeta fez? Ele fugiu, porque o povo de Nínive era tão escarnecedor, era tão mal, que ele, Jonas, achava que aquele povo não merecia perdão. Então ele começou a fugir. E lá no fim do livro de Jonas, se você ler, é tão bonito quando Deus explica. Ele fala assim, Jonas, por que você ou eu não vou ter dó daquele povo de Nínive que não sabe a diferença da mão direita com a mão esquerda? Olha que coisa terrível. Nem tampouco salvarei aquele povo e os animais, porque Deus ia devastar tudo como depois de um tempo devastou mesmo. Mas olha que bonito, Deus entende que a pessoa que começa a cometer maldade, pecado, maldade, não se arrepende, o que acontece com ela? Ela fica cega, ela perde discernimento, ela já não sabe mais qual é a diferença da mão direita com a mão esquerda. Bonita a explicação de Deus. Então olha o quanto é necessário. Ali é um livro que fala sobre o pedir perdão, o quanto é necessário pedir perdão. Eu quero também levar você comigo lá no livro de Tiago. No livro de Tiago, irmão de Jesus, capítulo 1, no versículo 20. Diz assim, antes de eu explicar para você isso, eu vou dizer uma coisa para você. Às vezes a gente fala assim, eu não vou pedir perdão porque aquela pessoa errou também. Não. Se eu errei, ela pecou. Então vai continuar como está, eu não vou pedir perdão, porque ela não merece o meu perdão. Quando a gente fala esse tipo de coisa, a gente acha que está fazendo justiça. É como uma balança com os dois pratos, né? Com os dois pratos. Aí, eu não vou pedir perdão porque eu errei, mas a pessoa também errou, então a gente ficou igual. Não. Eu vou dizer uma coisa para você. A justiça de Deus não é igual à nossa. Aqui no livro de Tiago 1, versículo 20, diz assim, ó. Porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Veja só. O que é a justiça do homem? A justiça do homem está diretamente ligada à carne e ao sentimento. Por exemplo, quando você fica irado, você quer matar e você quer se vingar. Você quer bater, você quer mentir, você quer se vingar de alguma forma. Aí quando você vê a pessoa sofrendo, você se compadece, morre de dó, chega até a chorar. Se possível, for vir herói, se joga lá na frente da pessoa para morrer por ela. Então essa é a justiça do homem. Mas a justiça de Deus não é essa. Então não adianta você achar, eu não vou pedir perdão, porque se eu errei, ela também errou, essa pessoa errou, porque Deus não entende dessa forma. Porque a justiça cabe a Deus e não a mim e nem a você. A justiça de Deus, ela não é feita no sentimento do homem. Ela é rema. Ela tem um único caminho. Na palavra de Deus diz assim, que quando Deus estiver fazendo justiça na terra, não é para você se alegrar. Porque se você se alegrar com o espírito de vingança, bem feito, a pessoa mereceu, Deus para de agir. Porque Deus não age no sentimento do homem.
Deus age no sentimento dele, ou seja, na justiça, porque Deus é espírito, ele não é carne, ele não age de acordo à carne. É muito diferente. Então não age desse jeito. Vai e peça perdão. Deixe Deus tratar com o seu caráter. Deixa Deus transformar a tua vida. Deixa Deus mudar o seu caminho. Às vezes tem bênção retida. Sabe por quê? Porque tem gente magoado demais com você. Tem gente ferido demais com você. Tem gente que você simplesmente destruiu e nem sabe disso. E aí o que acontece? Você pensa que a justiça de Deus é essa? Você foi lá, se vingou magoando também. Então agora Deus vai te fazer prosperar? A justiça de Deus não é a mesma justiça dos homens. Eu, antes de ir no versículo final, eu vou ler novamente do livro de Tiago. Porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. A ira do homem não produz a justiça de Deus. Às vezes uma lágrima produz mais do que a sua ira. Uma oração com fé produz mais do que a sua ira. Se você agiu de uma forma assim, o assado, não é assim que você vai conseguir o perdão de Deus. Não é assim que você vai conseguir a justiça. Primeiro vai e peça perdão. Tem uma passagem que diz assim: quando você for entregar a sua oferta no altar, deixa no canto, vá, peça perdão ao seu irmão e depois você volte. Aproveita também e sai perdoando, né? Porque a gente não pode ter nada assim devendo para Deus. A gente deve perdoar, mas a gente também tem que pedir perdão. Não pode de jeito nenhum deixar as coisas chegar ao extremo. Para finalizar essa palavra, no livro de Mateus, no capítulo 6, nós vamos voltar lá em Mateus, no capítulo 6, na mesma oração. De 14 a 15 diz assim: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoastes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. O que eu quero dizer é o seguinte: aqui é aquilo que eu costumo dizer, o perdão é como um elástico. Ele vai e vem, é como um elástico, certo? O perdão, ele surte efeito dos dois lados, tanto para quem pede como para quem perdoa, certo? Também não resolve nada você ser uma pessoa que tem o coração tratado para pedir perdão, mas na hora que uma pessoa se humilha te pedindo perdão, você vai lá e pisa na pessoa. Ou então você não quer nem ouvir a pessoa, certo? A pessoa liga para sua casa e aí, olha, fulano, Beltrano tá querendo falar com você. Aí você chega e fala: mas o que essa pessoa quer falar comigo? Eu não tenho nada para falar com ela. Depois de tudo que ela me fez, eu não tenho nada para falar com ela. Não, você tem sim. Você tem que ir lá e ouvir o que ela tem para falar com você. Porque você não é melhor do que ela. Ela errou. Então você precisa saber o que é que está acontecendo. Porque se você tem cara para pedir perdão pro seu vizinho, você também tem que ter um pouquinho de humildade de ouvir e saber o que a pessoa tem para te falar. Aí você vai e escuta. Às vezes a pessoa vai te pedir perdão. E se a pessoa te pedir perdão, entra justamente aqui no final, que diz assim: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celeste vos perdoará. Você não pode deixar a pessoa ligada a você a vida inteira. Você não pode deixar essa mágoa que você tem presa na pessoa e a pessoa você. Do mesmo jeito que você quer ser tratado, a pessoa também precisa ser tratada. Então o perdão é um elástico. O perdão é um elástico que está ligado nas duas pontas. Você pega um elástico e faz assim. E você vai ver que o elástico ele vai e vem, vai e vem, vai e vem, vai e vem. O perdão é igual. O perdão é exatamente a mesma coisa. Você precisa perdoar, mas você precisa aprender a pedir perdão. Não pense assim: eu vou ficar aqui, enquanto pessoa não me pedir perdão, eu não vou falar com ela. Tá certo que eu falei A, B e C, mas eu tava nervoso porque ela me deixou nervoso. Então ela que tem que vir pedir perdão. Ela começou uma discussão. Não. Você não tem que esperar ninguém vir porque começou uma discussão.
você tem que começar a tratar a sua vida. Você precisa entender que a sua vida é mais importante do que a vida de qualquer pessoa. Sim, olha, quando nós evangélicos, a gente pergunta assim na igreja: quem quer aceitar Jesus como o seu Salvador? A salvação da sua alma, ela é individual. Eu não posso me levantar, ir lá e aceitar Jesus pela minha filha. De jeito nenhum. Ela que tem que ir lá e aceitar Jesus por ela. A salvação, ela é individual. Portanto, esse tratamento também é individual. Você tem que se preocupar com você. E Deus, Ele ama a humanidade. Ele quer cuidar da humanidade. Mas Ele cuida no individual também. Ele cuida no coletivo, como foi com Nínive, mas Ele também trata no pessoal. Tanto é que essa oração foi ensinada aos homens. Perdoa-me, Pai. Todo dia a gente tem que pedir perdão para Deus, para Ele nos perdoar os nossos pecados. Então por que você não consegue chegar no seu irmão que eu digo a um ser humano igual a você? Por que você não consegue chegar na outra pessoa que você teve um atrito ou que você quebrou uma relação e não consegue dizer: olha, você me perdoa? Eu realmente agi de má fé. Eu realmente fui errado. Na verdade, eu nem entendo por que eu não consegui ver o seu lado. Eu fui egoísta, eu não vi seu lado. De repente você precisava de mim e eu não fui presente. Então é bonito isso, que quando você começa a ver o lado da pessoa e pedir perdão, você cresce. Você cresce moralmente, cresce espiritualmente, você cresce em caráter, você cresce num monte de coisa. E quando alguém te pedir perdão, faça-me o favor. Pratique a oração do Pai Nosso inteira, em nome de Jesus. E eu agradeço mais uma vez a sua participação assistindo a esse vídeo. Deixe o seu like aí se você gostou. Passa para alguém que você ama, tá bom? Para algum amigo, para alguém da sua família que estiver ali precisando dessa mensagem. De repente a pessoa fica presa no trânsito tantas horas, né? Seria legal receber uma mensagem dessa daí no WhatsApp. Quando abrir, ouve uma mensagem dessa, fica um pouco mais tranquilo, não é verdade? E antes de terminar a gravação desse vídeo, eu quero falar uma coisa que é muito importante que a gente venha se lembrar. Aqui no livro de Tiago, vou voltar lá no livro de Tiago, tem uma passagem que diz assim: a religião pura, religião qualquer uma, a religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é essa: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações, e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Isso aqui é Tiago 1:27, que diz assim: a religião pura e sem mácula é essa: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações. Hoje em dia as pessoas estão muito ligadas à religião, né? Ou então ligados apenas, as pessoas estão muito extremistas, entendeu? Ou ela está muito ligada à igreja e esquece de ver a necessidade do órfão, da viúva, da criança que sofre. Ou ela está muito ligada apenas em fazer doações. Ela acha que se ela só cuidar das viúvas, dos órfãos, dos animais, tá salvo, não precisa de mais nada. Já fiz as minhas obras. E não é verdade. A pessoa precisa despertar. E eu essa noite, esse dia, essa tarde, não sei que horas você está vendo esse vídeo, eu quero que você, que não faz nada, pensa em religião, mas não faz nada em prol aos outros, contribua para uma entidade que precisa de ajuda, que cuida das crianças carentes, das crianças que são violentadas, sabe? A Action Aid é maravilhosa. A Brinque cuida de crianças que são violentadas. Tem tantas entidades, olha, Médicos Sem Fronteiras, são médicos que se dispõem a ir para tantos países de miséria, socorrer pessoas que nunca viram cara de médico, medicamento, eles precisam de medicamento. Eu peço para você, a verdadeira religião que agrada a Deus é essa, entendeu? Você não pode ser extremista, cuidar de um lado e descuidar do outro. Não só fazer essas obras e não se interessar na vontade de Deus, mas também não adianta você
só se interessar na vontade de Deus e não ver que a vontade de Deus é cuidar do próximo também. Então eu peço para que você acorde para essa realidade. Se preocupe. Às vezes uma pequena doação, mas bem pequena, vai fazer uma grande diferença. É como eu estava conversando com uma parente semana passada com a minha avó. Falei, se cada ser humano desse R$ 50 numa doação, já imaginou? Cada ser humano que trabalha dá uma doação de R$ 50 para uma entidade dessa que precisa, não haveria tanta miséria que há no mundo, não haveria tantos órfãos necessitados, crianças abandonadas, não haveria crianças sendo maltratadas sexualmente, não haveria idosos largados por aí passando miséria, passando frio, muita coisa assim que dá dó de ver. Então eu peço para que você, se foi abençoado com essa palavra, pense também nisso que eu falei, tá bom? Eu agradeço muito a sua atenção. Tchau, tchau e até a próxima.